Olá, pessoal. Mais um Olá! encontro da gente aqui. Tudo bom, Alex? Tudo bom, Clerton? O Alex Boa chegou noite, boa noite. empolgado, né? Ele hoje tá bombando, hein? O tema hoje é bastante empolgação. 100% faca na caveira, como é que é? Sangue, né, dos olhos. Sangue no zóio. É bom. Vamos aí, né? Duas lives que eu tô fora, né? Aí tem que chegar empolgado. Tá sempre. Forever. Pessoal que está chegando aí pra gente acessar. Hoje nós vamos debater um tema que vai fazer bastante tremedeira aí, hein? Pessoal que só conhece internet. Pessoal que está acessando aí pelo YouTube, pessoal que está acessando também na plataforma LinkedIn, pode mandar seu chat no chat aí das plataformas, pode mandar sua sugestão, sua opinião, sua dúvida, que aqui os especialistas estão prontos para poder tirar as dúvidas e trazer conhecimentos que não é só internet. Hoje nós vamos falar sobre o tema Deep Web, o lado oculto da internet. Submundo. Interessante que submundo, depende. Vamos debater hoje se Deep Web aí só tem submundo, né? Isso que é interessante. E para começar isso aí, nós vamos então trazer a enquete, pergunta que nós deixamos aí desde semana passada, sobre a questão de você já acessou a Deep Web em algum momento? Sim, teve 38% de pessoas que responderam essa enquete que já acessou a Deep Web em algum momento e não, 63 pessoas que responderam não acessaram a Deep Web. Sendo que na enquete, só um adendo, que lá foi perguntado também se você conhecia sobre Deep Web. Ninguém respondeu a terceira opção da alternativa, que seria não conheço sobre Deep Web, 0%. Então, pelo menos aqui a gente tem esse resultado que pessoas sabem sobre o que é Deep Web, mas que não acessaram a Deep Web. Então é interessante, o que vocês acharam aí? Bando de cagão. Estão com medo, né? É, assunto é sinistro. É. Querido Aí, Evandro, não, lá de Santa Catarina, Joinville, gente boa demais. não vamos pensar que é tão sinistro assim, né? Vamos Ah, reviver um pouquinho. A gente tá falando aí de internet. A internet comercial, pelo menos no Brasil, que a gente pode pensar, ela veio por volta de 2000, comercialmente ela veio bombando, depois da época da BBS. Então, começou nos anos 2000 aí, bem forte, a Uhum. proliferação comercial da internet, onde o pessoal começou a usar aí alguns navegadores, Netscape, né, pessoal dessa época aí, alguns navegadores, alguns buscadores como foi Alta longe, Evandro. Vista, né? Isso aí. Usava a internet de escada e tudo mais. Mirk. Então, o Mirk, Saudade, saudade. saudade, MSN, CQ, vamos que vamos, hein? Só que a gente também, ao longo desse tempo, muita coisa mudou, atualizou, as necessidades aumentaram, e aí a gente pode começar a pensar nesse assunto sobre o que é a Deep Web, pensando na seguinte vertente. Vamos pensar, é, a gente tem uma internet que você usava mais para, com aquele argumento de fazer trabalhos escolares, para pesquisa. Então você tinha sempre a internet, ninguém usava para fins escusos. Era sempre para pesquisa, trabalho de escola, só essas coisinhas, né, que a gente sabe que a pessoa está mentindo. Mas, como diz o nosso Clerto, né, se é homo sapien, mente. Mas vamos isso para uma segunda opção, segunda discussão. Mas, ao longo do tempo, a gente percebeu que havia uma necessidade de algumas pessoas de trocarem informação entre elas, entre sua fonte, entre as pessoas para obter informações. Vamos pensar assim como jornalista, por exemplo, que o contato que a pessoa dava informação para aquelas matérias que eram publicadas, eh, você não queria a identificação da relação informante com o jornalista, por exemplo. Então começou a fazer uma necessidade de se utilizar o meio de troca de informações que não era possível você identificar as pessoas. Então, isso é um dos pontos que nós vamos discutir aqui sobre o que efetivamente é a Deep Web. Joga para cima e busca quem tem mais coragem. Então, aí nesse sentido aí que você falou de ocultar um informante, alguma coisa. Você entende que a Deep Web surgiu num formato até legal, assim, né?
Legal não no sentido de legalidade, lei, essas coisas, mas no sentido de, pô, eu preciso ocultar nesse momento um informante. Então, assim, para transitar coisas sigilosas, digamos assim. Eu nem não conseguiria, a primeiro momento, jogar nesse viés de sigilo, na questão de ilegalidade. O que eu consigo mensurar a necessidade é que você tinha informações em que aquela informação que ia ser trocada entre as pessoas, ela não podia ser vazada, não podia dar publicidade antes da edição. Porque pensa bem, nós estamos tratando hoje de uma internet, nós vamos debater muito, até explicar o conhecimento, como é a internet tradicional, como é que é essa internet chamada Deep Web, a diferença de Dark Web e outras mais, mas o foco que a gente tem que observar é, a internet ela dá publicidade a tudo. Então, hoje, se você observar a internet, você pesquisa uma informação, tá lá. De alguma forma você encontra. É algum site, é algum blog, é alguém que mandou alguma mensagem, alguma mídia social. Porque a gente vai verificar que a internet normal, que a gente conhece como internet, nada mais é do que uma indexação de sites públicos. Uhum. Então, todos esses sites, então a sua informação, de algum modo, ela pode ser acessada publicamente. Fora aquelas plataformas privadas que não dá publicidade, você não tem uma indexação do seu conteúdo, enfim. Mas não vejo no primeiro momento a Deep Web como uma parte pensando na ilegalidade. Eu acho que tudo no Brasil e no mundo começa uma coisa pensando num viés positivo e depois, logicamente, há uma desvirtuação, né, do objetivo principal. Assim como tudo, a gente tem visto aí o Pix, a gente tem visto a própria internet, a gente tem visto aquela questão do streaming, não, sobre os downloads antigos Napster, que era para MP3, Torrent, lembrei agora, por Torrent. Então, Torrent, você tinha uma opção de, cara, esse site ele não tem todo o conteúdo que eu quero. Então, eu vou entrar dentro do Torrent, que eu vou ter uma rede de contatos de usuários conectados, e cada um pode ter uma parte do arquivo que eu quero. Então, o Alex ele tem 20% de um arquivo que eu quero, o Clerton tem mais os outros 40%, eu tenho 6%, meu vizinho tem 49%, e assim, dentro da rede, o Torrent vai trazer fragmentos do meu conteúdo que eu quero até dar os 100%. Então, isso é o legal. Só que aí você começou a desvirtuar também essa parte aí do torrent com conteúdos ilegais, com conteúdos pornográficos e assim mais. Assim foi acontecendo com a Deep Web. Então, no primeiro momento é interessante para o informante que quer passar para você sem ter o risco da mensagem dele ser da publicidade. Ser rastreada, né? Digamos ser assim. Rastreada a origem, né? A gente está falando aqui da origem, porque se você olhar a Deep Web, as informações são públicas. Estão lá. Elas só não são facilmente encontradas, que é o que nós vamos debater hoje, né, Clerton? Vamos a alguns tópicos da sua fala. São as redes peer-to-peer, né? E essa mudança no propósito das coisas... Aí tu me pergunta por que eu não gosto de pessoas, né? Então, o que acontece? A Deep Web é que quando você vai procurar, você tem lá Surface, onde a superfície é onde são os sites indexados. Geralmente a gente tinha... Como é que era o nome daquele? Não vou me lembrar agora, mas anterior ao Google, que era o Cadê? São sites... O Surface que o Evandro falou aí, ó, também. Então... são endereços indexados, ou seja, quando você faz uma consulta de DNS, eu não vou entrar no mérito de servidor responsivo, hierarquia, blá blá blá, mas quando você faz uma consulta de DNS é um servidor onde todos os endereços são hospedados ou consultados. Se o servidor de DNS da sua operadora, quando você consulta um site, ele vai nesse servidor de DNS. Se ele não tem, ele procura em outro servidor de DNS que talvez conheça e assim por diante. Parece aquela regra lá de 6 pessoas, 7 pessoas, sabe? Se eu não conheço o Alex
eu posso dizer para 6 pessoas que eu quero conversar com o Alex Oliveira, e essas 6 pessoas passam para outras 6 pessoas, e em determinado momento vai chegar no Alex, mesmo eu não conhecendo ele diretamente. Mais ou menos assim. Sim. Para quem já caiu em golpe de pirâmide de Bitcoin, coisa, é assim que funciona também pirâmide, tá? Então, o que acontece? Os sites da superfície são indexados. Google e qualquer outro site de pesquisa. Eu não sou muito fã de Google. Né? Serviços da Google eu não gosto. Eu acho que vai ser o apocalipse das máquinas vai surgir a partir da Google. Quem já viu o Terminador do Futuro sabe do que eu estou falando. Mas o que acontece? Mesmo o Google, se você usar o Google Duck, que é uma outra ferramenta de pesquisa, você consegue informações que o Google não indexa. Por quê? Oculta? Exato. A Ana Paula, do vôlei, tá? Ela é jornalista agora. Ela postou esses dias no Instagram dela que uma fã dela mandou mensagem para ela dizendo que ela estava procurando uma matéria que a Ana Paula falou sobre o Trump, que ele tinha uma aceitação junto aos latinos ou aos pobres, alguma coisa assim, não vou me lembrar. E ela disse que ela não estava achando no Google. Ela disse, não procura no Google, procura no Google Duck. E lá aparece. Esse Google Doc é Duck Go? Isso. Então, se eu não me engano é esse. Desculpa a minha Duck Go. A minha dislexia. E aí, então, mesmo assim, algumas coisas do Google não indexa. É o buscador do Thor. Padrão. Pô, tu estraga a minha fala. Calma, Alex, calma. Aí o que acontece? Em alguns modelos, a gente tem 3 níveis de internet, que é a superfície, a Deep Web e a Dark Web. Alguns trazem só superfície e Deep Web como sendo, né, uma camada só. Essas camadas só são acessadas ou possíveis de acessar através de ferramentas que indexam endereços que não são o www.domínio.dns. HTML, né? Exato. Então geralmente é SSL, outro só, que é a extensão .onion. Então são ferramentas do protocolo Onion. O protocolo Onion, ele é utilizado dentro do Tor. O Tor é basicamente um proxy. Não vou entrar nos méritos de me aprofundar muito, senão a gente vai levar 3 horas aqui. Mas o proxy, ele faz o quê? Quando o protocolo Onion, ele pega uma mensagem, ele pega a mensagem, criptografa e anexa o próximo IP, que é do próximo salto do proxy. Quando ele chega nesse proxy, ele pega a mensagem, criptografa de novo e pega o próximo salto. Então, dependendo de quantos saltos tiver no proxy, você vai ter lá 5, 6 camadas de criptografia que é do IP anterior. Sim. Então, você não consegue fazer um DNS reverso, um IP reverso dessa forma. Porque você vai chegar sempre no IP anterior, mas você não vai saber o primeiro salto. Quem já estudou roteamento sabe os saltos que tem lá para o roteamento. Os Next Hope. Isso. Então, aí você não consegue fazer o IP reverso dele. Por isso que o Tor é muito utilizado como ferramenta de invasão. Porque o rastreamento reverso é praticamente impossível. Porque você nunca vai ter o IP de origem. Você vai ter o último IP de origem. O Tor ele foi desenvolvido pela Marinha Americana junto com a DARPA. Porque eles precisavam de um protocolo. Ele precisava, na verdade, não é bem um protocolo. O Onion é um protocolo, mas eles precisavam de uma rede, né? Porque o Tor, como sendo proxies,
em conjunto de proxies, ele é uma rede. E eles precisavam de uma rede de auto-anonimato, para não precisar construir uma internet separada para trafegar no anonimato. Então eles construíram o Tor, desenvolveram o Tor e depois tornaram ele público. Então, mas originalmente o Tor é uma ferramenta de comunicação de auto-anonimato mesmo e de uso da Marinha e da DARPANET. Quem estudou a origem da internet sabe que a DARPA antes era a ARPA, depois passou a DARPA, ou era o contrário? Não, a DARPA depois passou a ARPA. Então, que era a rede que interconectava só universidades. Sim, isso aí. Que depois, bem lá na frente, que virou a tal internet que o pessoal conhece hoje. Exatamente. Pessoal, aqueles que quiserem ter uma curiosidade disso aí que o Clerto acabou de falar, é só acessar o site aí do Tor, onde você vai ter o browser responsável por acessar aí esses sites, o conteúdo da Deep Web. Você pode acessar lá em torproject.org e você vai ter todo uma história, todo um conceito, né? Nós vamos deixar também no chat esse endereço para aqueles que tiverem curiosidade e entender sobre isso daí. E também, aproveitando, vocês conseguem também acessar o Tor via celular. Só que no celular você tem que baixar 2 aplicativos. Lá na página você vai bem explicativo por que você tem que baixar 2 aplicativos. Porque um é o que o Clerton falou, que é para você efetivar a funcionalidade do proxy, sempre poder rotear para o próximo hope, que é o próximo nó dessa rede emaranhada do projeto do Tor. E um outro aplicativo, o outro app, seria o browser em si. Então você sempre tem que primeiro ativar o proxy para depois você ativar no meu telefone aqui ele já... Bom, eu posso estar fazendo errado. Mas ele tem lá, connect, você manda conectar e ele faz sozinho, com um aplicativo só. No computador, o Alex, já está embutido a função no meu proxy. celular. Você tem que verificar qual é a versão que está usando, se você está puxando direto do Project. Quando a Federal bater aí, tu vai saber se está usando. Você vai saber se está funcionando ou não, tá? Você tem esse risco. Então, cuidado. Eu conheço o Tor há muito pouco tempo, né? Eu acho que tem uns 2 anos, 2 ou 3 anos. Hoje ele está muito com a cara do Firefox, né? Existe um sistema operacional chamado... Ele é a origem, né? Ele é baseado no Firefox, o mecanismo de pesquisa dele. O browser, né? O browser. Existe um sistema operacional onde traz o Tor nativo e o browser, inclusive, que é o Tails, que é um sistema operacional bem queridinho de quem trabalha com segurança e quer fazer arte. E a princípio ele garante o anonimato. Mas eu já usei e é bem interessante. O Tor, ele funciona basicamente como um sistema de VPNs. Isso, como exemplo. Né? Só que para quem quiser usar, tenha paciência. Porque... Isso aí. Como ele ele é salto após salto. Tor Project. Como ele é salto após salto, ele não tem ligação ponto a ponto, né? Quem conhece protocolo IP, TCP... É encapsulamento, né? Então esquece. Ele é demorado, né? Ele faz todo um processo de conexão antes, ele vai criando realmente um monte de processinho antes de liberar o browser para você usar. Mas isso é para conexão, né? O que o Clerto está falando é que, por exemplo, eu vou acessar um conteúdo e vou fazer essas trocas de informações entre o meu computador, que é a origem, até chegar no fórum, até no site específico que eu estou buscando dentro da rede Tor. Então, para cada salto, você tem a decriptografia e agora tem a nova criptografia, ou seja, você tem o encapsulamento, desencapsulamento, no próximo host, no próximo hope, você vai desencapsular. Para onde que vai? Ok, encapsula de novo agora para o próximo hope para poder entender. Então isso que ele está falando. A questão de roteamento só funciona porque, olha, eu não sei quem é, igual o DNS, eu não sei quem é o final lá, mas eu sei quem é o próximo que conhece para onde ele tem que ir. Então por isso que ele pede paciência, porque
Porque você tem todo esse processo. Para cada nó da rede que passa o seu pacote, ele vai fazendo todo esse processo. E você vai fazer uma pesquisa na Deep Web, você não vai fazer sempre a mesma rota. É sempre aleatório, é randomizado. Então, a rota que você faz para cada site, para cada conteúdo que você acessa, ele vai ser sempre randômico. Vai ser sempre diferente a cada requisição de um conteúdo dentro da Deep Web. Inclusive, o protocolo Onion se chama Onion por um motivo. Sim. Né? Onion em inglês é cebola, ou seja, porque ele tem múltiplas camadas. Então é justamente isso. Se você pegar a mensagem, criptografa, anexa próximo IP, chega no próximo salto, criptografa de novo. Então ele vai colocando camadas em cima de camada. Vira um cebolão. Vira um cebolão. Uhum. Isso aí. Perfeito. Essa, vamos botar a criptografia, não é esse o nome que eu queria dar na pergunta, mas esse encapsulamento todo, esse ocultar dos caminhos, não acaba criando, tipo assim, aí a visão do leigo, né? Confunde um pouco Deep Web com Dark Web. É só as o pessoas conhecimento, acharem que mas tá o Cleto pode explicar direitinho. Geralmente assim, ó, a Deep Web você vai ter conteúdos mais a nível de artigos de universidade, periódicos e assim por diante. Por quê? Porque eles não precisam indexar isso de uma forma que seja fácil acessar. Então esse mecanismo meio que continua sendo uma ARPANET ainda. Dark Web... Conteúdo para poucas pessoas. A Dark Web, aí é que o bicho pega. É o mundo underground mesmo. Aí você tem que ter uma máquina específica para navegar em Dark Web. Tá? É que assim, tem um pessoal que acha, babaquice Deep Web ou Dark Web. Então, você não entendeu o propósito. Porque é difícil navegar, as extensões não entendíveis. Pensa assim, quando você tem um sistema de DNS, o DNS, a função dele é transformar ou resolver o endereço IP. Facilitar, transforma o endereço IP em palavras. Nome entendível, digamos assim. Exatamente. Na Deep Web não tem isso. Você vai ter um link que parece criptografado. Se você não tem aquele link, você não tem acesso ao conteúdo, ponto. E você não consegue indexar isso, você não consegue procurar esse link. Você tem que entrar em algumas salas para saber do assunto e ali vão então necessariamente eu tenho que entrar numa sala, num lugar onde as pessoas conversam sobre aquele assunto para que alguém tenha um link desse criptografado malucão aí e vai me direcionar para aquele conteúdo. O navegador do Tor, ele consegue te direcionar melhor nisso. Mas em alguns casos, parece as antigas salas de BBS. O Mirk, né? Conteúdo exclusivo, um conteúdo mais ilegal, você vai estar com um assunto, pessoas mais restritas ao conteúdo através disso daí. Só acessa quem tem um endereço específico do conteúdo. Então, o que acontece? Vai ser uma chave absurda, né? uma sentença, .onion. A extensão vai ser .onion ali e você vai acessar aquele link. Para Dark Web também é assim, só que os conteúdos são bem piores. Para você pegar vírus é muito mais fácil. Para você saber aonde você está entrando é bem mais difícil. Acesso a conteúdos bem pesados mesmo. Tráfico de drogas, armas, prostituição, pornografia pesada. Você vai alugar gente que vai estar predisposto a pagar para alguém matar, matador de aluguel. Então você tem uma infinidade de coisas que as pessoas não têm noção que, gente, a internet não tem isso. Sim, por isso que é Dark Web. Tanto que trafega muito Bitcoin nessas transações por não ser rastreável, né? Mas você tem lá, cara, voltando à parte
Cara, a pior parte das pessoas você consegue encontrar na Dark Web. Cara, tem coisas assim que... absurdas e que, para algumas pessoas é que, sei lá, tinha um outro navegador antigamente que não era o Tor, antes do Tor. Para fazer esse acesso à Para Dark fazer esses Web, acessos à Dark Web. Ou a Deep Web. eu só conheço o Tor. Só conheço. Eu não sei se era uma versão anterior do Tor, porque inicial do Tor. Experiências de vida, né? E aí, olha aí, Creto. Um determinado momento na minha carreira, eu trabalhava numa empresa e vou falar no seguinte sentido: não existia nota fiscal eletrônica, eram outros formatos de vida, né, de venda, e tinha-se na determinada empresa um formato escuso de trabalhar. E, cara, começaram a dar muito em cima da empresa, de fiscalizar, bloquear, e num determinado momento um dos diretores virou para mim e falou assim: rapaz, a gente precisa arrumar um bloqueador de escuta. Eu falei assim, pra que esse cara quer um bloqueador de escuta? Pra que eu fui fazer essa pergunta, né? Aí você fica sabendo das coisas que estão acontecendo. E eu saí em busca desse negócio. Rapaz, eu bati num site que tem um amigo nosso de TI que ele fala assim, do pinico à bomba atômica. O site literalmente era isso. Cara, era um negócio sinistro. Você tinha bloqueador de escuta, você tinha escuta, você ficava a 100 metros de distância, e isso em 1900 e borrachinha, tá? Em 2000 e alguma coisa. Você ficava a 200 metros do local com uma anteninha assim, você conseguia ouvir o que o cara tava falando lá a 200 metros de distância, você tinha arma de todos os calibres, era um único site, cara. E lança foguete, bicho, uma coisa sinistra. É um negócio muito louco. E graças a Deus nunca mais eu precisei procurar esse tipo de produto. Mas você acha de tudo, né? Eu lembro, é um negócio louco. Foi numa live que eu falei, eu não lembro onde eu falei, mas acho que foi aqui. Não, foi na RootSec, que eu falei da gaiola de Faraday, lembra? Sim, eu lembro. E eu fiz uma consultoria onde o cara, a sala de reuniões era uma gaiola de Faraday. Justamente por isso, para evitar escutas. As minhas eu faço, que são transmissores FM até 60 metros, 100 metros você consegue fazer. Claro, formato de eletrônica. São formato eletrônica, então eu consigo fazer e você escuta no rádio. Mas sim, tem escutas onde você... E tem empresas, setor público também, onde algumas coisas eles se preocupam com isso e acontece esse tipo de coisa. É bom você comentar isso, porque corrobora com o que eu havia falado, porque vieram me perguntar, da onde tu fez uma consultoria? A empresa vai ter uma gaiola de Faraday na sala de reuniões. Tem, cara, tem. Infelizmente, é aquilo que a gente fala no Brasil, tem de tudo. Você tem a empresa que trabalha certinho, e tem a empresa que trabalha a moda Bangu, para não falar outro nome. Eu fui Black Hat. Hoje menos, né? Mas no passado tinha. Eu fui Black Hat dos meus 14, 15 anos até o Wiki nascer. Né? Quando o Wiki nasceu, há 3 anos atrás, o cara vira a chave. Agora tem alguém, né, para me preocupar, então vira a chave, vira Ethical Hacker. Mas a minha formação mesmo é Black Hat. Não posso falar as coisas que eu fiz, mas era, cara, absurdo. E trafega muita ferramenta de invasão em Deep Web e principalmente Dark Web. Ainda se usa Mirk. Muito. Tá? Sério, cara? No underground, né, que é o ambiente de hack, ainda se usa Mirk. Esses links que eu comentei antes que você consegue, trafega muito em grupos de Mirk.
E, por exemplo, eu tinha alguns grupos russo, israelense, indiano, onde eles vendem ferramentas. Cara, eles vendem ransomware pronto. Ah, claro, claro. Sabe? Eles vendem ferramentas prontas por determinado valor de Bitcoin. E eles estão até agora oferecendo também, né? Você ajude na sua empresa passar e infectar sua rede corporativa com ransom, que a gente dá 40% do que a gente conseguir de resgate. Eles estão aliciando, sim, eles mudaram o modus operandi agora e passaram a aliciar colaboradores. Então agora, a gente tratando sobre que Deep Web com Dark Web, você tem essa linha tênue entre o conteúdo ser muito mais pesado com a Deep Web, que você tem um conteúdo que não necessariamente é a parte underground, a parte black de informação, de ilegalidade, você também não tem assuntos indexados dentro da Deep Web. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que as pessoas que não conhecem a Deep Web é que primeiro não conhecem como entrar na Deep Web. Porque se você for no Google, tem lá o conceito. Conceitualmente, eu consigo saber o que é uma Deep Web. Falta o que às vezes nas não pessoas, é fácil você acessar. É fácil também, né? É fácil, você baixa o aplicativo, baixa o browser e você navega como se fosse navegador normal de internet. Uhum. Até porque dentro da Deep Web você tem alguns sites que fazem uma pré-busca de pré-informações, ou seja, não estão lá os links porque não são indexados, mas você tem lá os temas de assunto que você gostaria de saber. Então vai ter fórum, você vai ter temas de tecnologia, jornalismo, enfim, tem diversos temas lá meio que já pré-determinados e ali vai linkando e a próxima página vai te encaminhando para o conteúdo que você busca. A questão é, a partir do momento que as pessoas sabem como acessar a Deep Web, que aí é que é o grande lance. Se elas vão continuar acessando para o modo boa da coisa, ou elas querem partir para Dark Web, para poder ter acesso ao underground e aí sair. Então, veja, uma pessoa com a boa índole que ela tem hoje, uma atitude por só conhecer a internet, às vezes pode transformar pessoas ao acessar também a Deep Web. Vocês não concordam? Eu acho que sim. Tudo vai da índole da pessoa, para que lado que ela vai pender, né? A gente tem essa questão aí, ó. Podemos dizer que o ransomware foi criado nesse mundo, ou seja, na Dark Web ou Deep Web? A gente não vai ter essa resposta. Pode ser através de um Mirk, pode ser através que alguém criou em laboratório, pegou um algoritmo. Ele trafega muito aí, hoje. No Dark Web, Deep Web? Trafega, assim, para você, como o Clerton falou, as pode vendas... Pode ser para fazer aliciar. Aliciar, sim, mas... Ou pode estar no Mirk, eu acho que isso foi criado... Alguém sentou um dia... Tem as teorias de conspiração que falam do mesmo conceito que tinha antigamente de vírus, que falavam-se antigamente que as produtoras de antivírus criavam vírus para poder vender produto, né? Ó, nós estamos vendo aí uma fabricante que para vender o seu software precisa botar para você forçar a trocar o seu hardware. Mas isso é a ordem natural, vamos dizer assim, né? Então esse é o negócio, é o business. Só que ransomware também é um business, só que é por um lado B da coisa. Então, a questão é que para você ter a certeza que tá rolando mais do que ali ou ali, primeiro você tem que conhecer, tem que ter acesso e saber alguém oferecendo você lá na Dark Web, na Deep Web, lá sobre ransomware ou qualquer outras coisas. O que a gente também tem que levar em consideração e alertar, que esse é o nosso papel como consultor, como gestor, como especialista em segurança e informação, é que determinados crimes que são tipificados no Código Penal, principalmente brasileiro, é que determinados crimes basta você ter a posse de conteúdo ilegal que você vai estar incorrendo num crime penal. Não é para assustar, eu não quero mais acessar a Deep Web. Não, é um projeto, tá aí o Tor, você pode baixar o browser, você pode navegar na Deep Web, e as consequências, se você quiser partir para um outro caminho adverso daquilo que é o normal, que se espera de uma pessoa. Ou seja, você tem as consequências de um mau uso, como sempre, como qualquer coisa. O que a gente pode pensar você é da tecnologia,
você quer conhecer o lado negro das coisas, você sabe que tem consequências. Então, o grande lance da Dark Web é ninguém aqui tá para ensinar cometer atos ilícitos, comprar drogas, comprar armas, vender crianças, fazer tráfico internacional de pessoas. Não. Nós só estamos aqui debatendo, né? Como é que é, Clerto? Tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos. Ou seja, você sabe que rola isso porque nós conhecemos a Dark Web, nós conhecemos Deep Web, até para dar palestra, para dar consultoria, nós temos que conhecer aquilo que a gente fala. Né? Tem que ter poder de causa. Então, é uma situação complicada. Tem gente que não vai ter sangue frio para ter contato com esse tipo de informação. Isso deixar bem claro. Mas é um projeto, ele é ambicioso, mas ao mesmo tempo ele é educativo. Você vai conhecer sobre criptografia, você vai conhecer sobre roteamento, você vai entender por que quando eu me aventuro nesse ambiente Tor, por que minha conexão fica lenta, meu conteúdo para abrir do navegador é uma infinidade. E aí a gente parte um pouco para uma outra esfera, que é o seguinte, a gente fala de dados anonimizados, LGPD, eu quero ter um acesso anônimos na internet, não quero que ninguém saiba, então eu vou usar a rede Tor. Só que a gente tem que ter um cuidado em que nós temos já casos em que o FBI tem diversas formas e técnicas de descobrir o verdadeiro IP real do usuário da rede Tor. São situações que você num fórum lá, o cara vai colocar para você clicar, você vai fazer tipo um peer-to-peer e ali pronto. Você dá um netstart menos A, você já vai saber qual é o IP do cara que está acessando ao fórum, porque ao clicar ali, ele abriu uma porta no computador dele de conexão direta. E aí você consegue identificar fora daquela criptografia do passo a passo. Fora da rede Tor. Então isso tem que ficar bem claro, que as pessoas podem usar sem nenhuma preocupação. Agora, se você quiser realmente partir por uma situação de eu não quero saber o meu IP. Cara, antes de você entrar na rede Tor, você faça uma VPN para um outro país, obtém um IP público de um outro país, depois você entra na rede Tor, depois você acessa o conteúdo que você quer acessar, só que fala uma coisa, quanto mais conexões criptografadas você fizer, mais lenta será a sua conexão. E outra coisa, você vai fazer uma VPN com um servidor onde você não conhece, o risco de você estar baixando alguma coisa para dentro da sua máquina é muito grande. Por isso que eu falei, dependendo do que você vai acessar, o ideal é você ter uma máquina passível de formatação a qualquer momento. Eu não vou contar como é que eu faço, né, para não incentivar. Mas eu ia deixar isso para as considerações finais, mas realmente existem canais específicos como Pedoplanet, coisas pesadas. Tá? Sim. Quem quiser, por exemplo, Cleto, da onde tráfico de órgãos? Procura no Google número de pessoas desaparecidas por ano. Sim, tem uma relação diretamente sobre São isso. milhares de pessoas desaparecidas por ano. Não estou dizendo que Todas são, né, são por causa da Dark Web. Não. Mas você vai ver casos de pessoas que saíram, fizeram encontro, marcaram encontro em plataformas de namoro, essas coisas, e aquele Boa Noite Cinderela, o cara acorda sem um rim, sem um pulmão, sem né? Então, são histórias macabras, mas é a realidade, né? Que existem, né? Acorda morto. Esse negócio do VPN aí, eu lembrei de uma situação, uma época que para trás aí, que começaram a bloquear WhatsApp aqui no Brasil, coisa e tal, o pessoal ficava conectando VPNs aleatórias aí via celular para poder usar o WhatsApp de fora, né? Mas o risco que esse povo estava correndo era muito grande, né, Sim. cara? Eu tenho VPN privada, então eu pago anualmente, né? Faço minhas conexões de VPN privado, eu escolho qual país que eu quero receber o IP, eu quero conexão rápida, eu quero perfil de conexão mais segura. Então, aí você tem que pagar para você ter. Cabe um videozinho falando sobre isso, hein? Interessante. Sim, claro. Eu tô terminando de fazer a série Golpes, Como Se Prevenir, e vou fazer depois a série alguma coisa sobre perícia forense, alguma coisa sobre técnicas forenses, alguma coisa desse tipo.
mais aprofundado tecnicamente, mais rápido, são vídeos bem rápidos, porque não é aulão, não é curso, né? É só para as pessoas terem uma noção do que é só existente aí no nosso mundo, que não é só basicamente resumindo a internet, computadores e softwares. Existe muita coisa além disso. Uma coisa que dá pra gente fazer, porque é um pouquinho mais complicado para quem não estudou criptografia, por exemplo, chave pública, chave privada, que nem a gente, para entender como é que funciona o Tor. É bacana, bacana, boa. Então, de repente, a gente pode, numa próxima, a gente falar sobre criptografia e trazer o Tor novamente, porque o Tor, ele é basicamente assim, a mensagem que sai de mim, vai pro Alex, vai, criptografa, chave pública, chave privada, blá, blá. Do Alex pro Rony, criptografa de novo, chave pública, chave privada. Então, aí o pessoal não entende como é que funciona isso. Porque, por exemplo, eu nunca conseguiria, mandando uma mensagem pro Alex e do Alex pro Rony, eu nunca conseguiria descriptografar a mensagem do Rony. Porque quem tem a chave anterior é o Alex. Entendeu? Sim. Claro, existe... É que assim, como foi a Marinha que desenvolveu todo o conhecimento para a ferramenta, eles detêm, ou detinham. Então, ninguém sabe realmente se é possível rastrear alguém que está usando o Tor. Teoricamente, não. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria, porque se fosse assim, essas investigações criminais que o pessoal gosta e estão doidos para pegar, que são vários os criminosos, milhares de pessoas fazendo coisa errada na Dark Web, já teriam sido identificados. Porque eu acho que a grande contribuição, principalmente na parte dos Estados Unidos, que é um país que é patriotista, que busca sempre resolver os seus problemas internos, não vejo essa grande quantidade de gente sendo desmascarada. Lógico que fecha o site aqui, fecha é muito grande o conteúdo também, ali, mas é ínfimo em relação à quantidade que se trafega de ilegalidade dentro dessa plataforma. Mas sabe como é que é feito? Existem sites, por exemplo, 7chan, 4chan, que são sites de imagens anônimas, as postagens são feitas lá. Já vou entregar a próxima live, que é a esteganografia. Então o pessoal compartilha imagens de forma anônima, com esteganografia, e as mensagens ou os links são colocados dentro da imagem. Então, para você pegar, é bem mais difícil. Você tem que pegar imagem por imagem e verificar se foi alterada com esteganografia e verificar o que tem dentro. É impossível fazer isso. É a mesma coisa que você pegar um feed de Facebook ou Instagram. Alguém com 10 mil inscritos e querer vasculhar todas as fotos que eles postam ali. Exatamente. Então, por exemplo, ou, sei lá, um feed de Instagram. Não tem como. Porque o pessoal sabe, se eu postar uma foto com uma flor vermelha, esse é o sinal que roda nos grupos de Mirk, por exemplo. Vamos ter muita assunto. Ali tem esteganografia. Então o cara consegue. Não vou entrar muito, senão estraga a própria. Mas é bom que eu spoiler para o pessoal voltar para o nosso debate. Se você pesquisar, você vai ter... Cara, a gente tem OnionChain, a gente tem Hidden Wiki. Bom, tem um monte de coisa. Você falou agora que eu vou voltar um pouquinho dentro da Deep Web, que é o Wikileaks. Muitas informações foram trafegadas dentro da Deep Web. E que você teve a troca entre as fontes e o Snowden através da Deep Web. Então, veja que teve e tem o seu objetivo, o seu uso para diversas características, necessidades da Deep Web. Não quer dizer que todo mundo vai entrar agora e vai ser um criminoso. Não. Mas eu acho que vale essa experiência para poder você saber de um conteúdo que nós estamos debatendo aqui, que não são ideias, nós não estamos inventando conteúdo sobre Deep Web, que efetivamente aí as pessoas vão passar a entender que existe coisa abaixo da internet, que a internet é um basicão, porque veja bem, se na internet a gente começar a não botar mais páginas, não criar mais páginas, a gente não gerar mais conteúdo, a internet para.
não tem mais novidade, não se indexa mais nenhuma informação, você vai no Google, você vai pesquisar aquelas coisas que já existem há milhares de anos, há centenas de anos, né? Nem centenas, gente, 2021 anos. Olha especulando a idade. Vamos falar de mas BBS, aí não. eu te pergunto, por que, por exemplo, lá no Tor, a gente tava falando do navegador, você falou do Duke lá, né, e coisa e tal, dentro do Tor o Google não funciona. Porque não tem indexação. Exatamente. Vamos botar um pouquinho mais técnica agora, só para a gente poder dar uma pitadinha tecnês aqui no nosso debate. Todo site, o HTML, você tem o principal site da página, que é o index.html. Só que na estrutura, arquitetura dos sites, você vai ter lá um robots.txt, que na maioria das vezes ele vai o quê? Vai trazer a informação de todos os subdiretórios do domínio daquele site. E é através desse arquivo que os indexadores procuram. O robots.txt, você tem toda a relação de todos os subdiretórios. Isso é indexação. Então você sabe que você vai ter o site principal, você vai ter o Fale Conosco, você fale quem somos, deixe seu currículo, RH, etc, etc, etc. Porque você tem dentro dessa arquitetura um arquivo que meio que cospe o conteúdo de tudo que eu tenho dentro do meu site. Isso se chama indexação. E aí, por isso que na internet você tem, nos navegadores do Google, ele consegue achar. Você já identificou que se você determinados conteúdos ou de determinado diretório, também não vou ensinar aqui, que você vai acessar no Google, você vai acessar conteúdo que não deveria estar disponível na internet. Mas é um erro de indexação? Não. É um erro de permissão do diretório, que o administrador lá do site não fez as devidas permissões, está aberto para público, para a internet, e aí todos têm acesso ao conteúdo que deveria ser fechado, privado. Voltamos ao assunto Deep Web. chmod 777 para o diretório principal. Ferrou. Então a gente tem isso, né? Infelizmente. Porque ele geralmente funciona de forma regressiva, né? Sempre. Então você vai ter lá do último diretório para o diretório raiz, então ele conhece todo o caminho, todo o patch. Quando você coloca o teu diretório principal, ele está dentro da página lá do HTML, depende do sistema operacional, ele está dentro da pasta do HTML. Mas quando você tem subdiretórios, Fale Conosco, assim por diante, ou subdomínios, eles estão todos mapeados. Todos, isso. E aí você consegue. Algumas técnicas de invasão que a gente... Eu dei Calma. Não vai falar dos 2 pontinhos barra não, porque senão o pessoal fica testando. Algumas técnicas de invasão, principalmente para servidor web, é descobrir esse patch, a gente consegue fazer um terminal reverso. Eu consigo... Voltando a estrutura na arquitetura até você achar na origem fazer possível. com que o site mande uma requisição de acesso para o meu terminal. E eu consigo acessar lá como se eu estivesse dentro no terminal do próprio site. Que é o que a gente explora, né? A questão da elevação de acesso, elevação de poderes. Fora que se você agregar, então, vulnerabilidades... É o que eu falo, o conhecimento é tudo, né? Exatamente. Se o pessoal começar a participar mais do nosso debate, eles vão começar também a ter mais altas tretas. Se eu pudesse contar tanta coisa. Oh, não, a gente tem que fazer um evento fechado. Aí sim, debate Gold. O que me deixa mais tranquilo é, por exemplo, o percentual da pesquisa me mostra que a curiosidade não é tão grande assim. Talvez curiosidade ou a forma como fazer. Quem não se inteirar bem de Deep Web, pelo menos Deep Web, não vai achar tão interessante, porque é difícil achar as coisas. É difícil achar várias coisas. Porque tem que se empenhar um pouco para descobrir os links. Tem coisas muito boas. Tem que gostar do assunto primeiro, né? Não, e assim, tem... Mas às vezes é curiosidade, né? Mas o cara às vezes é curioso, mas não quer ter trabalho. Aí na hora que ele vê que é difícil, ele larga pra lá. Por exemplo, eu tenho alguns links de bibliotecas de documentação na Rússia absurdas. Praticamente periódicos inteiros, artigos, que eu não faço ideia de como eles conseguem. Quem puder pesquisar sobre o Aaron Schmitz, eu não vou lembrar,
Mas ele fez o quê? Ele foi um hacker que estudou no MIT, né? Tem um documentário muito legal sobre ele, que ele se suicidou após o julgamento, ou antes da sentença dele. Mas o que ele fez? Ele tentou liberar todos os periódicos e os artigos da biblioteca dos servidores de biblioteca do MIT. Porque ele, se não me engano, ele foi um dos fundadores do Reddit. Porque para ele... Eram Schwartz? Isso, eram Schwartz. Cara, gênio mesmo. E ele tentou disseminar a cultura, o conhecimento, porque até então as universidades elas mantinham os periódicos, a gente tinha que comprar periódico. Você tem alguns artigos, alguns periódicos que você pagava lá 80 Esse cara aí que criou o feed RSS? Sim. E acho que é um dos fundadores do Reddit. E eles pegaram ele colocou um equipamento nos servidores para pegar e difundir toda essa informação. Tem um documentário muito bom sobre ele. E a Deep Web você consegue vários materiais bem interessantes. Só que vai desde manual de fabricação de bomba caseira, sim, um manual de guerrilha urbana, estratégias, guerra, a fabricação de napalm, cara, uns troços gás, sarin. Tá? Então tem algumas coisas assim que, se souber procurar, tem coisas muito boas. Tem manuais de hacking, tem alguns livros de Black Hat, alguns artigos, algumas documentações de Black Hat muito boas. Cara, se você quer se proteger, tu tem que saber como é que é feito. Sim. E que você não consegue em outros lugares. Alguns hackers se trocam informação, documentação. Já foi melhor. Hoje são uns baita... Calma. Assim como a internet também já foi melhor. Agora tem Dark Web. Mas tem coisas muito boas a nível de conhecimento mesmo. Então, se souber pesquisar, se souber procurar, mas tem que ter paciência. Tá? Não é rápido, não é fácil, mas vale a pena. Mas também tem a parte podre, cara. A pior parte do ser humano você encontra na Deep Web, no Dark Web, mesmo. Assim, mesmo. Sim. Tá? Coisas extremamente pesadas. Uma referência. Quem já viu ou ouviu falar dos vídeos de execução de Al-Qaeda, ISIS? Que rodavam muito no YouTube e lá são mais pesados que aquilo. Lá são mais pesados, entendeu? Que é realmente o cara ajoelhado ali, o cara cortar a cabeça fora. Até uma forma de poder até rebanhar mais seguidores, né? Para aquela seita lá, sei lá, para aquelas coisas que eles então tem vídeos, cara, de pedofilia, né? Como fazer tráfego de pessoas entre países. Tem de tudo, tem de tudo. Cara, tem de tudo. Por isso que eu acho que é bacana realmente que o tema nosso bateu em cheio sobre isso, né? Que a Deep Web é o lado oculto da internet. Realmente, ninguém vê Deep Web. Pessoas comuns acreditando que no seu conhecimento do dia a dia de internet não tinham a menor ideia e não tem a menor ideia do que é esse lado oculto da internet que a gente está falando nessa live de hoje, nesse debate, sobre a Deep Web. E a partir do momento que começa a descobrir, tem o primeiro acesso, o primeiro contato à Deep Web, vai ver que aquilo ali tem mais... O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Vídeos... porque são coisas que não saem na mídia. E vamos relatar e tratar um pouquinho... Pega culturas ou locais... Rússia, tá? Oriente Médio... Cara, vídeos de espancamento ou de sadomasoquismo, como é que chama? BS... Não vou lembrar agora.
Ainda bem, porque senão você, né? O cara bem entende, mas, sabe, espancamento de prostitutas, assim, o cara faz lá encontro em, sei lá, 3, 4, estupro coletivo. Cara, só que você pode cair num desses sem querer. Então, por isso que é bem complicado. Monitorar crianças com curiosidade com relação a isso é muito importante. A primeira coisa que detém é botar um sistema que vai você fazer filtros de Tor, não acessar o site do Tor, conteúdo que seja proxies públicos, somente do provedor de internet. Então tem uma série de regras ou de cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente no ambiente corporativo também, né? Que nós estamos falando aqui de crimes, de coisa underground, de coisa ilegal. Você imagina a pessoa acessar, gostar do conteúdo, quer armazenar, e aí tá o problema, né? Aí tá o crime, principalmente de pornografia, de pedofilia, de só você possuir material já está tipificado no Código Penal brasileiro, né? Exatamente. E é problema para a empresa. E não se resume só a isso, cara. Execução de animais, abuso de animais. Cara, é escroto. É escroto. A palavra é essa. Entendeu? Por isso que é complicado. Tem coisa boa, como tem na superfície também. E tem coisas podres na superfície também. Claro, bem mais leve perto do bem mais leve do que você vai achar ali na Deep Web e na Dark Web. Mas você corre o risco de esbarrar de repente num site desses. Fazendo uma comparação grossa, é quando você vai naqueles locais que a galera vai ir do submundo do crime, você vai para lugares que normalmente as pessoas não andam no dia a dia aqui. Às vezes é muito a Deep Web e Dark Web é meio um submundo mesmo da internet. Você vai achar coisas que a luz não se mostra. Mas vamos se preocupar também que nós estamos falando da Dark Web, que é um conteúdo mais oculto, mas como o Cleiton falou, você pode também ter você vai ter, você vai ter também conteúdos pesados em outras plataformas que não tá na Dark Web. O Mirk, por exemplo. Então, se tiver uma sala de bate-papo fechado, privado, com chave que só as pessoas vão ter acesso, e ali tá rolando o mesmo conteúdo lá da ilegalidade no Dark Web. Então, muitas das vezes, quem quer fazer, faz. Lógico que você vai ter um anonimato esperado dentro da Deep Web, acessando conteúdo do Dark Web, que talvez, se você tiver... a gente tem esses relatos, né? Principalmente nas áreas de investigação dos Estados Unidos, colocar agentes infiltrados desses grupos para identificar os autores. E aí você tem que conhecer bem aquele grupo que você quer fazer parte, o conteúdo ilegal que você quer acessar, porque muitas das vezes, do outro lado, não está o criminoso. Tá alguém disfarçado para justamente saber quem é você e você vai ter as consequências, né? Pessoal, eu não acesso Deep Web, por exemplo. Cara, se você usa torrents, se você usa, sei lá, como é que era o nome daquele que era um burrinho lá? Emule. Dreamule. O conteúdo que eu quero ver um vídeo, né? Eu quero ver o vídeo A Era do Gelo. Vinha outra coisa. Peer-to-peer é pelo menos beiradinha da Deep Web. Vamos dizer assim, né? A essência, né? A ideia. Tem alguns lugares que classificam em 6 níveis. Daria para procurar isso. Tipo, nível 6 é cracker mesmo, assim, os caras sem pena de dummies, sabe? De noob. Então, só por curiosidade, clicar ali, tá fadada a passar muito mal. A partir do nível 2, nível 3, nível 4, dentro dessas características, aí o bicho já pega, cara. Então, dá para pesquisar. Pesquisem, dêem uma olhada em como é que funciona. Beleza. É bem interessante, dá para conseguir bastante material interessante e bom. Pessoal, então se vocês quiserem acessar o Tor para conhecer um pouquinho mais sobre a Deep Web, o lado oculto da internet, acessar o site aí do projeto do Tor, onde você pode baixar o browser lá em www.torproject.org. Vai lá no Google, pesquisa lá sobre o projeto Tor, você vai conseguir baixar o seu browser e vai ter uma ideia, vai fazer sua
sua navegação dentro da Deep Web e conhecer um pouquinho mais. Estou satisfeito sobre o debate. Eu acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho mais. Pô, achei bem legal. Quem tiver um notebook velho, cara, baixa o Tails e instala. Isso. Que ele já vem praticamente pronto para. É um sistema operacional que já vem praticamente pronto para navegar. Vem com o Tor, você aprende a. Porque o Tor tem, tipo, é como se fosse uma conexão de escada, né? Tu abre ele, ele conecta toda a rede de proxy, depois que ele sobe o browser para conseguir navegar. Pô, ele tá falando aqui nas histórias do Tor, acho que é interessante, aí vai aguçar a galera, que o Tor não somente operacionalizou as atividades de denúncia do Snowden, mas o conteúdo e documentos revelados também assegura que naquela época o Tor não podia ser quebrado. Pois é. Tem todo um objetivo, né? Tem. Essa história. Então, ou faça uma máquina virtual, usa Como é que é o nome do sistema operacional que você falou aí? Tails. Tails. Deixa eu ver. Se não me engano é TAILS. TAILS. Beleza. Pessoal, pra gente finalizar o debate de hoje aí, vamos para nossas considerações finais. Clerton, abre nossas considerações de hoje. Experimentem. Quem tiver curiosidade, leia bastante antes. Tá? Não use a sua própria máquina para navegar. Não baixe o Tor e faz na sua máquina. Tá? Então, mas aí complicou, né? Porque aí, ó. Show! Casa caiu aqui. Descobri que meu filho de 15 anos já acessa a Deep Web. A Deep Web. Casa caiu. Cara... Tá vendo? Que, como eu falei, tem coisas boas, sabe? Coisas que são bem capazes de desenvolver um conhecimento maior das coisas que ele tem, ou desenvolver um conhecimento maior. Mas tem que monitorar. Né? Não é uma coisa que a pessoa vai colocar no currículo, né? Experiência em Deep Web, né? Mas se ele tem 15 anos, cara, hoje 15 anos é tranquilo. A conversa pode ser de alto nível com alguém de 15 anos hoje. Sim. Ou faz ele ouvir o podcast, ou pelo menos assistir a live depois. Seria bom. Não vai querer ser hacker, né? Ferrou, né? Aí, rapaz, vai ter que assistir uns cursos mais técnicos para melhorar o conhecimento. Então, e tá aí bem pertinho de você. Tá aí bem pertinho de você. Tá em Joinville. Experimente, teste, estude antes para entender como funciona. Não tenha grandes expectativas com relação à velocidade, porque realmente não é tudo isso. Não use a sua própria máquina como fonte para o Tor. Faz uma máquina virtual que você possa formatar, ou use um notebook velho, um computador velho, com ou sistema operacional, ou com um Linux, ou com Windows, tá? Especificamente para isso. Tem coisas boas, cuidado com as coisas ruins, né? O bom senso impera na superfície, na Deep Web não. Isso aí. Então, perfeito. Lá é basicamente ganhar dinheiro com o que der. Resumidamente, isso aí. Beleza. Alex, vamos fazer suas considerações? Cara, mais uma vez, assim, acho que o objetivo do seu principal objetivo é disseminar conteúdo, e eu acho que mais uma vez a gente conseguiu fazer. Nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre disseminar o conteúdo para pessoas que às vezes não têm tanto tempo ou tanto conhecimento em buscá-lo. E cara, cada vez que eu participo das lives aqui com vocês, eu saio renovado, porque a forma como a gente passa e conversa e troca ideia é uma troca de ideia saudável, e a disseminação de conteúdo para que as pessoas entendam realmente da melhor forma. É lógico que cada um, aquilo que a gente falou, tem a índole do cara que quer ir pro lado ruim e tem o cara que quer ir pro lado bom. Nós estamos mostrando aqui que tem os dois caminhos. É como se a gente estivesse falando para os nossos filhos, digamos assim, né? Ou às vezes, né? Mas
Cara, eu acho muito massa isso aí. Eu acho que mais uma vez nós cumprimos o objetivo de disseminar o conteúdo da melhor forma. Bacana. Isso resume-se em escolhas. Os Exatamente. frutos a gente colhe depois. Cada Bacana, escolha uma pessoal. sentença. E cada cabeça também é uma Também é uma sentença. sentença. Bacana, meus especialistas do meu coração. Agradecido por me ajudar a trazer esse conteúdo, mais um tema para todos que estão nos observando, tanto na plataforma LinkedIn como no YouTube. Em breve, quem sabe, em outras plataformas, né? Pessoal, agradecer a todas as pessoas que nesse acesso ao vivo das plataformas puderam comparecer, puderam Interagir. participar, sugerir, interagir e também aqueles que estão acessando pós ao vivo a live, que o conteúdo está aqui, como bem disseram os companheiros, é para conhecimento, disseminação. Não, a gente não fica com informação, nós gostamos de partilhar. Eu acho que isso se resume tudo, é partilhar a informação, porque a gente veio com um propósito. Debates é para ser debatido. Então, ou seja, conteúdo é para ser jogado aos quatro ventos, aos quatro cantos desse mundo. E se você perdeu algum conteúdo, eu aconselho vocês seguirem e escute no nosso podcast, podcast Café com TI, lá em podcastcafécomti.com.br. Você vai encontrar os nossos debates lá no Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer, os melhores podcasts. Você coloque o seu preferido e acesse todos os episódios que a gente vem tratando aqui no canal ao vivo para ter essa interação com as pessoas. Mas se você quiser só escutar o melhor momento, na sua hora, só o áudio, você pode também ter esse acesso dos nossos temas que a gente tem debatido lá no nosso podcast. E convido a todos para participar e retornar aqui toda quarta-feira, nossa live, principalmente no YouTube e no LinkedIn. Você pode ir nas quartas-feiras, às 21 horas. Se inscreva no canal lá em youtube.com/RoneyMeds. Você vai ter acesso aos diversos conteúdos, principalmente as nossas lives, que se não puder acessar ao vivo, pode acessar a qualquer momento que você quiser e puder, que as lives estão lá sendo gravadas. No mais, agradecer mais uma vez a todos, a esses nossos debatedores que puderam comparecer a mais uma troca de debate aqui, bastante proveitosa, e convido vocês a retornar a próxima semana. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu! Sempre um prazer.